Bom, acho que a gente já pode começar. Lucas, se quiser espelhar a tela já para todo mundo. Boa. Estão vendo já? Sim, dá para ver. Bom, vamos começar então. Primeiramente, eu queria agradecer aqui todos pela presença de vocês aqui nessa quarta aula que a gente está proporcionando. Meu nome é Rafael Garcia, eu estou aqui com o Lucas Ramos. Nós dois, a gente cursa administração no INSPER e também nós somos membros da entidade, né, do Blockchain INSPER, que é a primeira organização estudantil do Brasil focada no estudo e desenvolvimento das tecnologias blockchain. Reunindo estudantes dos 5 cursos do INSPER, a entidade está dividida em 6 áreas de estudo, que se complementam, buscando criar um time altamente engajado e preparado para enfrentar a nova onda de tecnologia no mercado de trabalho, cheia de inovações. A gente segue com o objetivo de estimular o estudo e a adoção dessa tecnologia no Brasil, criando conhecimento não apenas para agora, como também para o futuro. Aqui a gente vai fazer a aula 4 das 6 aulas sobre o tema da tecnologia blockchain, né, que a gente está fazendo aqui no curso introdutório. E como a gente informou por e-mail, né, vocês vão ter acesso ao repositório com alguns links que explicam com mais profundidade os conteúdos que vão ser abordados aqui ao longo do curso. A gente recomenda fortemente que vocês deem uma olhada nos conteúdos, que eles são bem informativos. Você também consegue fazer perguntas pela plataforma Slido. Se eu não me engano, vai ter um QR Code no chat da sala da reunião. Então, vocês não precisam se preocupar também que vai ser tudo feito de maneira anônima e rápida na plataforma. É legal a gente enfatizar aqui também que será contabilizada a presença para obtenção dos benefícios, né, do curso a todos os inscritos que comparecerem ao mínimo, né, no mínimo, 5 do total das 6 aulas. A gente está aqui na aula 4. E vai lembrar também que essa etapa é fundamental para aqueles que pretendem participar da entidade nesse semestre. Então, postas as introduções gerais, né, a dinâmica de hoje vai ser a seguinte. O tema dessa aula 4 é sobre desafios de escalabilidade, como vocês podem ver. Então, a gente vai começar um pouco relembrando sobre o funcionamento da tecnologia em si, passando desde seu panorama geral até a introdução de alguns desafios que a gente pode encarar durante esse processo de funcionamento, né, da blockchain como um todo. E depois a gente vai citar tópico por tópico sobre desafios que a gente elencou e a gente considera muito relevante e que devem sim ser solucionados na blockchain, né, na rede. No final, a gente vai reservar um espaço para tirar dúvidas e perguntas que vocês forem tendo ao longo da apresentação da aula aqui. Então, é bom lembrar também que qualquer dúvida que vocês mandarem, podem mandando pelo chat também, que a gente vai ler no final quando tiver a parte das perguntas, de qualquer dúvida, incômoda, aí a gente fala no final, mas podem mandando as dúvidas sem problema nenhum. Então, bom, para começar aqui, acho que antes da gente começar a introduzir um pouco sobre os desafios que a gente pode encarar, né, nessa tecnologia que é muito ampla, vai lembrar um pouco também sobre o funcionamento da blockchain em si. E para isso, a gente vai usar como referência a blockchain da Bitcoin. E usar nessa aula também uma informação mais contábil como referência, devido ao fato de ser mais fácil de entender, para a gente chegar introduzindo um pouco sobre os desafios que a gente pode encarar. Como sabemos, a blockchain não é nada mais do que um livro-razão público, ou um livro contábil, que registra transações de moedas criptográficas, de forma que esse registro seja confiável e imutável também. Nesse livro, são guardadas informações sobre o emissor da transação, ou seja, quem está enviando a transação, o remetente, quem recebe a transação, o momento em que foi realizada, né, com um carimbo de data, e a quantidade que foi transacionada. Essas informações são armazenadas em blocos, e num período de 10 em 10 minutos, um novo bloco com transações é formado, e assim por diante. Vale lembrar também que os blocos eles são interligados por meio de uma função hash, que também foi bem explicado durante as últimas aulas, principalmente na aula 2, sobre o funcionamento da blockchain. Esse hash, né, como a gente diz nas outras aulas também, funciona como se fosse um resumo das informações do bloco. Então, ou seja, o bloco ele não contém apenas as informações dele, como eu disse, de emissor, remetente, data ou quantidade transacionada, mas também inclui o hash desse bloco e também um hash do bloco anterior, fazendo com que eles mantenham essa relação de dependência, essa conexão entre si. No caso de uma transação, né, como a gente está pegando aqui em referência à blockchain da Bitcoin,
O primeiro passo para ser realizada é a criação das chaves públicas e privadas, como também já foi reforçado nas últimas aulas, a partir do algoritmo RSA. E após os processos já explicados anteriormente de assimetria criptográfica, que é basicamente onde ocorre essa troca de chaves entre os agentes da transação, em que quem vai enviar a transação pega a chave pública do remetente, criptografa a mensagem ou a transação e envia. E o remetente, né, quem está recebendo essa transação, utiliza a chave privada para descriptografar essa mensagem, entre aspas, né? E, além disso, né, depois desse processo, é necessária também uma verificação por parte dos nodes verificadores da rede, né, os nós da rede, os computadores, em que eles vão confirmar se os dados da chave privada batem com o da assinatura digital e se quem envia realmente tem um montante suficiente para enviar. Porque não adianta, por exemplo, pegando um exemplo bem bobo, eu querer enviar 5 bitcoins para alguém, sendo que eu só tenho 2 na minha carteira. Então, realmente não adianta, o node verificador precisa verificar essa informação. E assim, após o mecanismo de consenso, que também já foi citado, que é aquele mecanismo em que mais de 50% da rede, ou seja, 50% mais um da rede, verifica e aprova essa transação, com base nos critérios que eu disse, nas condições que eu disse, que é de se tem realmente um montante suficiente para enviar, se os dados da chave privada batem com o da assinatura digital, e assim por diante. E logo, né, após esse mecanismo de consenso, essa transação ela é incluída num bloco. E isso vai acontecendo até que o bloco cumpra, atinja sua capacidade máxima. E aqui a gente já começa a introduzir um pouco sobre um dos desafios que a gente vai encarar aqui, que é o da escalabilidade, que se relaciona especificamente com essa questão da capacidade do bloco, o quanto o bloco aguenta de transações, falando bem basicamente. A gente vai explicar um pouquinho mais detalhadamente depois sobre esse desafio da escalabilidade, que é provavelmente um dos mais importantes e mais relevantes da blockchain como um todo. Só que, como sabemos, ainda continuando nesse processo de funcionamento da transação, esse bloco ainda não é incluído na rede. Ele necessita de mais um processo de verificação, que nós chamamos de mineração, no qual os nós mineradores da rede, eles vão minerar os blocos com as informações e vão formar um hash, que eu disse anteriormente, que é aquele resuminho, compatível com o bloco anterior. E a partir de uma aprovação da maioria, ou seja, os outros nodes mineradores da rede, eles podem confirmar também essas informações para ver se bate realmente se o hash está correto, se é esse mesmo. Se tiver tudo certo, aí esse bloco é incluído na rede. E como sabemos também, as vantagens, né, dessa tecnologia são inúmeras. Então, todo o fator da descentralização da rede cria esse ambiente de mais segurança e anonimato também, fazendo com que numa transação, por exemplo, né, no exemplo que eu estava dando, mesmo que as duas partes não se conheçam, a própria rede assegura esse processo de transação pela própria matemática e computação por trás de toda essa tecnologia. Além do fato, né, de que a velocidade que uma transação é realizada, sem precisar de intermédio para efetuar a mesma, também é um fator muito importante, uma vantagem muito relevante. No entanto, a gente vai ver também que nessa questão da velocidade, por mais que pareça muito relevante, muito importante para o desenvolver do funcionamento de uma transação, ela também passa por alguns desafios. Só que ainda mantém, e pelo fato de não ter esses intermediários numa transação, ainda deixa a rede muito atrativa para a chegada de novos usuários. E, conjuntamente com isso, os próprios mecanismos de recompensa, né, da blockchain, da rede, pelos nodes, né, cria mais esse senso de responsabilidade pelas partes da segurança. Então, esses mecanismos de recompensa que já foram citados, a gente vai reforçar também mais na frente aqui na aula, pelos nodes, também recriam e reforçam essa questão da segurança por trás de todo o processo de transação. Só que, no entanto, né, como a gente sabe, mesmo que haja essas diversas vantagens envolvendo a tecnologia, existem muitos desafios a serem encarados e impasses que podem prejudicar a rede como um todo. Só nessa explicação que eu dei agora foi possível perceber diversos desafios que podem ser encarados durante o processo de transação, no caso da blockchain, da Bitcoin, como eu disse aqui, mas também aplicado para a blockchain como um todo. Isso vai ser explicado mais em diante. Mas o processo de mineração, por exemplo, ele exige um poder computacional e uma energia computacional muito considerável para ser realizado. E, além disso, também tem o fator da descentralização da rede, né, como eu disse anteriormente, que também toda essa natureza descentralizada, esse ecossistema descentralizado da blockchain, abre porta para que oportunistas que possam querer se aproveitar dessa natureza para alguns fins ilegais ou até mesmo criminais.
E outro desafio também muito relevante, muito presente, né, em diversos debates atualmente, é o da escalabilidade, que é possivelmente o maior desafio a ser enfrentado pelos usuários da rede, que é, como eu disse anteriormente, em relação à capacidade de armazenamento de transações dentro de um bloco. Ou seja, o número de transações que podem ser processadas na cadeia para impedir que o banco de dados atinja grandes proporções. Então, relaciona com essa capacidade de armazenar, de um bloco armazenar essas transações. E que se tornar muito, se o bloco se tornar muito grande rapidamente, os nós não conseguirão acompanhar essa expansão, dentre os problemas que vão vir a ser citados aqui futuramente na aula de forma mais específica e detalhada. Bom, então, que nem a Rafinha falou, dando aqui um pouco de sequência. Eu não tô mutado não, né? Tá me ouvindo? Nem Dá consigo para ver. escutar, dá para escutar. Então, a blockchain ela é uma principal palavra de sucesso quando a gente pensa aí no mundo tecnológico, no setor de tecnologia. Os principais protagonistas acabam acreditando que ela vai revolucionar o setor financeiro, principalmente quando a gente pensa na área de imóveis, na área de saúde, na área de direito. E você pode perguntar, por quê? Então, o que acaba empolgando todo mundo é justamente essa capacidade de trabalhar em um ambiente distribuído com recurso contra a adulteração, né? Só que nem o Rafinha disse, qualquer nova tecnologia sempre vai ter que passar por um estágio de campanha publicitária e demora um pouco de tempo para se livrar de todos esses desafios e usá-lo para implementar também nesse mundo moderno, no mundo atual. E o blockchain aqui não é diferente. Embora tenha muitas possibilidades, muitas áreas de atuação, ainda vai levar um pouco de tempo para esses desafios serem solucionados. E aqui, então, a gente elencou nesse slide os top 10 desafios que a gente acha pertinente para falar na aula de hoje. Acho que válido falar aqui que, acho que como vocês podem ver, tem desafios não só internos, quando a gente pensa na parte tecnológica da blockchain, então todos os códigos, mas também tem fatores externos, quando a gente pensa aí nos profissionais envolvidos no processo, ou até mesmo na percepção pública de como as pessoas enxergam a blockchain. E ao longo da apresentação acho que vai ficar mais claro, mas aqui é bom reforçar como esses desafios têm uma conexão, mesmo que implícita. Às vezes, para você solucionar, ou possíveis soluções que a gente vai também apresentar ao longo dessa aula, para um certo desafio, acaba tendo que passar por outro. Então, isso acaba deixando tudo mais complexo, e acho que só mostra o quão complexa é a rede como um todo. Mas vamos começar então, né? Acho que nem o Rafa comentou, a escalabilidade aí é um dos principais desafios atuais quando a gente pensa na blockchain. E vamos indo por partes, porque é um tema, acredito eu, um pouco complicado. Né? Primeiro, acho que a gente tem que pensar como que a gente mede as blockchains hoje, né? Então, frequentemente, a gente observa a sua capacidade de lidar com o aumento do volume das transações. A gente mede isso em transações por segundo, ou seja, TPS. Atualmente, a blockchain do Bitcoin tem cerca de 300 GB de tamanho. A gente precisa considerar como tornar mais fácil para os nós armazenarem essa quantidade de dados, especialmente porque a gente quer duas propriedades, né? O volume das transações certamente deve aumentar, a gente espera que aumente, mas, por outro lado, a gente não quer que aumente o tempo dessas transações, a gente quer que diminua. Então, para isso, a gente pode pensar em algumas metas para essa escalabilidade, né? Pensando no primeiro ponto, quando a gente pensa no aumento do volume das transações, o blockchain não tem um TPS alto o suficiente em oposição a outros sistemas de transação, quando a gente pensa em transações por sessão. Mais para frente a gente vai apresentar algumas comparações com outros players, né? E para que seja realmente compatível com um meio de transação em grande escala, a gente tem que aumentar o número de transações que podem ser processadas, né? Quando a gente pensa no outro lado, a gente também não quer diminuir o tempo, geralmente tem uma compensação entre você diminuir o tempo para a eficiência e a quantidade de segurança envolvida na rede. E assim, se a gente puder fazer isso sem perder qualquer segurança, seria ótimo para a escalabilidade, né? Outra consideração que também é importante quando se trata de escalabilidade na rede blockchain é qual o tamanho atual da rede, já que isso é uma coisa que a gente precisa ser capaz de armazenar para que possa ter acesso a todo o estado da rede. Que nem eu comentei, a blockchain do Bitcoin hoje tem cerca de 300 GB, o que você pode pensar que não é tão grande, mas ainda não cabe em muitos dispositivos pessoais e está ficando cada vez maior. Então é uma coisa que a gente tem que controlar. Nessa minha frase, eu acho que eu deixei um pouco claro, se não eu vou me esclarecer agora, a gente tem aqui o que a gente chama de trilema de escalabilidade. Né? Esse trilema ele afirma que o sistema da blockchain só pode ter, no máximo, duas dessas três propriedades que estão nessa pirâmide. Né? Como propriamente diz na imagem,
só pode escolher uma das pontas. É muito raro, para não dizer que não existe, alguma plataforma com essas três características. Definindo rapidinho essas três, de uma maneira bem sucinta, a descentralização aqui ela pode ser definida como um sistema, né, capaz de executar em um cenário que cada participante tem acesso somente a uma quantidade de recursos, ou seja, por exemplo, um laptop ou um pequeno VPS. Escalabilidade aqui ela pode ser definida como uma capacidade de processar propriamente as transações. E segurança, claro, a gente pode entender como uma defesa contra invasores ou contra mesmo fatores externos. Importante assumir também aqui que a carga de transação, o tamanho do estado e o valor de mercado de uma criptomoeda é totalmente proporcional ao tamanho do ecossistema. Então, o principal desafio da escalabilidade é você encontrar uma maneira de alcançar todos os três da camada da base sem abrir mão de nenhum desses três pontos. E o Ethereum, né, por ser uma das plataformas que mais sofre com essa falta de escalabilidade, acho que é válido que a gente usar como exemplo. Dando uma leve introdução para quem não conhece, o Ethereum é uma plataforma descentralizada, capaz de executar contratos inteligentes e aplicações descentralizadas usando a tecnologia blockchain. Então, pensando em termos de capacidade de processamento em si, a Ethereum consegue suprir super bem a demanda. Não falta poder computacional. Só que quando a gente pensa no lado do preço, o preço da rede acaba subindo. A gente sabe que cada transação ou ação de qualquer natureza da rede Ethereum custa uma certa taxa em Ether. Isso vale tanto para o envio de Ether, quanto para tokens ERC20, que são tokens criados na própria Ethereum, ou até mesmo na execução de um smart contract. Acho que aqui também é válido a gente definir, para ficar mais claro na cabeça de vocês. Então, esses smart contracts, também conhecidos como contratos inteligentes, que a gente vai falar ao longo dessa apresentação bastante, eles são contratos digitais que possibilitam acordos legais entre partes por meio de uma blockchain, sem a necessidade de agentes intermediadores. Esse processo acaba sendo menos custoso e mais ágil do que os contratos físicos, já que grande parte do tempo não é gasto com questões burocráticas, por exemplo. E além disso, eles são também escritos em linguagem de programação, o que garante a sua inalterabilidade e assegura que o mesmo não seja passível a diversas interpretações. Uma analogia comum, talvez, para deixar um pouco mais claro, é quando a gente compara com máquinas de venda automática. Sabe aquelas maquininhas que tem em todo canto, com Coca-Cola, água, salgadinho? Então, antes de comprar um produto, a máquina informa ao usuário o valor a ser inserido. Se ela receber o valor correto, a máquina libera o produto. Caso contrário, ela devolve o dinheiro, não libera o produto e a troca não é efetuada. Esses contratos funcionam da mesma forma, direcionando os ativos de acordo com a condição pré-estabelecida, assegurando assim uma confiança entre as partes. E essa blockchain da rede Ethereum ficou amplamente conhecido justamente por recorrer a esses contratos. Mas voltando um pouco, saindo da definição, as taxas são utilizadas para recompensar os mineradores, né? Seria como se fosse uma recompensa por fornecer poder computacional à rede e manter ela viva e funcional. Além de, claro, todo o tempo gasto, né, entre aspas, gasto, e a energia envolvida nesse processo. Então a gente pode pensar que quanto maior a quantidade de transações e execuções de contratos para um número estável de mineradores, maior tende a ser a taxa média por transação. E como o número de mineradores não aumenta proporcionalmente a essa quantidade de transações, a escalabilidade aqui é posta em jogo. A primeira grande ocorrência que escancarou essa falta de escalabilidade da Ethereum, que a gente vai usar de exemplo aqui também, foi em 4 de dezembro de 2017, quando surgiu o CryptoKitties, que era um jogo basicamente de gatos virtuais que você podia comprar, negociar e até mesmo colecionar esses animais digitais. É uma aplicação que no primeiro momento você pode achar que é pouco sofisticado, mas que apesar disso, eu te garanto que gerou uma grande demanda na rede da Ethereum. Foram muitas pessoas jogando ao mesmo tempo e isso acabou gerando um certo estresse na rede. A taxa média, que era de, quando a gente converte de Ether para dólar, era de 0,31 centavo de dólar e acabou chegando a 8,03 dólares. Então teve um aumento aí significativo. E aqui vale lembrar também que a gente está falando de uma taxa média. Então houveram transações e negociações com taxas superiores a esse valor. Só que o principal problema que reside nessas taxas altas é o preço pago por pequenas transações na rede, que torna, em certos casos, similar até ao próprio valor do produto transacionado. Dando um exemplo aqui no mundo real, fazendo um paralelo, saindo desse mundo digital, é como se você comprasse um produto de, sei lá, R$ 50 no Mercado Livre e pagasse R$ 45 pelo frete ou pela taxa de entrega. Então você meio que estaria pagando 2 vezes o valor do próprio produto só por conta do frete.
E isso muitas vezes acaba desanimando, né, o consumidor, ele acaba desistindo em alguns casos, justamente pela taxa ser tão cara quanto a do próprio produto. E quando a gente pensa no Ether ou qualquer outra criptomoeda, os consumidores deviam ter menos apetite ainda para fazer transações assim. Então, de forma geral, retomando um pouco, as blockchains funcionam bem com um pequeno número de usuários. Aí a gente tem que se perguntar, né? E o que aconteceria se uma integração em massa ocorresse? O blockchain e o Bitcoin agora tem o maior número de usuários na rede e não precisa dizer que eles já estão tendo alguns certos problemas em lidar com essa situação. E aqui, pensando numa linha cronológica, né, quando o número de usuários na rede aumenta, as transações demoram um pouco mais para serem processadas e, como resultado, acabam sendo mais custosas do que o normal. Isso também, por consequência, restringe mais o número de usuários na rede. Pode levar até dias para você processar uma transação. Então, no final das contas, esse desafio de ampliação da blockchain pode tornar a tecnologia cada vez menos lucrativa, por conta desses altos custos envolvidos. E algumas tecnologias da blockchain mostraram uma solução ágil para o aumento de membros, mas ainda assim essas soluções não impedem que a velocidade das transações diminua significativamente. Quando a gente pensa de um jeito mais técnico, esse problema só não aconteceria se a rede sacrificasse a descentralização ou a segurança. Mas será mesmo? Então, a gente pode falar um pouco aqui sobre esse japonesinho ali do lado, chama Xiaoping Wang. Ele era ex-pesquisador líder da Microsoft e ele não acredita muito bem nessa frase. Ele é líder de um projeto público chamado Ascensus. Ele afirma que descobriu como dimensionar com segurança uma rede blockchain descentralizada, que aconteceu aproximadamente um ano depois desse projeto apresentar o conceito de blockchain escalável pela primeira vez. Por mais que muitos acreditem que as limitações de escalabilidade em redes blockchain se baseiem em um algoritmo de consenso implementado, o Wang não acredita, ele não concorda. De acordo com as pesquisas dele e algumas análises feitas por ele e a equipe dele, elas se baseiam no fato de que cada nó deve duplicar toda a rede cada vez que um novo bloco é adicionado. E aí tem essa frase que está até no slide, eu posso ler para vocês, né? Esse excesso de redundância incorporado é o que proíbe que redes blockchain como Bitcoin e Ethereum melhorem o desempenho e atinjam o rendimento necessário para satisfazer as exigências da economia digital moderna. E como resultado da sua pesquisa, o Wang disse que o seu protocolo mostrou muito mais rendimento e capacidade do que Bitcoin e Ethereum durante os testes. Ele explicou que o que ajuda a Essentials a reduzir as redundâncias desnecessárias para que consiga escalar bem é justamente que o protocolo pode separar todas as operações da rede. Agora, pensando numa outra solução possível, é a Lightning Network, né? É uma solução recente encontrada para esse problema. É uma rede que funciona como se fosse uma segunda camada do Bitcoin e permite a realização de transações com bitcoins fora do blockchain. Fazendo uma definição um pouco sucinta, ela é uma rede peer-to-peer que funciona a partir de canais de pagamento bidirecionais. Um canal é criado por uma transação on-chain, ou seja, que fica registrado no blockchain do Bitcoin, e as duas pessoas que vão transacionar nesse canal criam uma carteira multi-assinada, para onde eles alocam uma quantidade de Bitcoin. Essa quantidade só pode ser acessada com uma chave privada dos dois, que garante que uma das partes não possa utilizar os fundos da carteira sem o consentimento da outra. As transações que ocorrem por meio desse canal não são registradas no blockchain do Bitcoin, ou seja, são off-chain, então eles não precisam ser verificadas pelos nós da rede e podem ser processadas de uma maneira muito mais rápida, às vezes até instantânea, e as taxas, consequentemente, dessas transações podem diminuir. O canal de pagamento aqui, fazendo meio que uma analogia, acaba funcionando como um contrato inteligente e a carteira multiassinada como um cofre em que esses fundos são trocados. E para facilitar a compreensão, vamos tentar usar essa foto do slide, né? Vamos supor que a Alice quer transacionar com o Bob, e por isso estabelece um canal de pagamento bidirecional. Feito isso, eles podem fazer quantas transações desejarem. Essas transações off-chain são uma redistribuição dos bitcoins depositados inicialmente na carteira. No final dessa transação, os dois assinam e atualizam uma cópia do balanço que registra a quantidade de bitcoin possuída por cada um. Quando eles decidem que não vão transacionar mais, Alice e Bob podem fechar o canal de pagamento bidirecional estabelecido entre eles. Essa transação, a partir daí, será on-chain, e o contrato inteligente fará com que cada um receba o seu saldo final. Dessa forma,
vão ter apenas duas interações com o blockchain do Bitcoin. Uma para você abrir o canal e outra para você fechar. Também é possível fazer transação pela Lightning Network mesmo quando não há um canal de pagamento bidirecional entre as partes. Nesse caso, o contrato inteligente procurará a menor rota, que pode envolver diversos nós, mas deve conter a quantia necessária de Bitcoin para a transação. Por exemplo, usando a imagem novamente, se a Alice quisesse transacionar com a Charlie, ela poderia fazer se tivesse um canal com o Bob, e o Bob, por sua vez, tivesse um canal com o Charlie. Olhando a foto, acho que fica meio claro pensando que a gente pode fazer como se fosse uma ligação. Tipo aquele jogo, liga os pontos. Então, exatamente. Você pode ligar os pontos até chegar no seu destinatário final. Aí vocês podem também me perguntar, né? Ah, pô, Lucas e Rafa, se essa solução está aí, por que ela não é usada em todos os projetos, né? Porque ainda assim tem esse problema de escalabilidade. Então, ela tem alguns problemas. Mas vamos falar antes das vantagens, né? Se é que não ficou claro. Acho que primeiro que o projeto dela está trabalhando em uma solução off-chain para os problemas da escalabilidade. E se ele for bem sucedido, vai reduzir o congestionamento da blockchain do Bitcoin. Outra vantagem dela é através do uso de canais de pagamentos bidirecionais, que nem a gente usou como exemplo essa foto ao lado, que ela permite transações quase instantâneas. Então você vai diminuir seu custo e aumentar seu tempo. E a última vantagem que a gente pode considerar aqui é que ela pode ser usada em micropagamentos, visto que ela permite transações tão pequenas como às vezes, você comprar um café. Então, além disso, micropagamentos automatizados podem ser implementados na economia máquina para máquina, né? M2M Economy, em que transações são executadas entre dispositivos eletrônicos sem a necessidade de uma interferência humana. Só que, né, como nada na vida é perfeita, ela tem alguns desafios, e é isso que acaba limitando um pouco sua atuação. A gente elencou aqui 4 principais deles, que acho que é válido falar aqui. Então, acho que, ao contrário das transações on-chain, os pagamentos na Lightning Network não podem ser executados se o receptor estiver offline. Então, isso acaba implicando que sempre você vai precisar estar online nessa tecnologia. Outro fator também que pode ser considerado um desafio dessa tecnologia é que é possível que os participantes da rede tenham que monitorar regularmente os canais de pagamento para que eles garantam a segurança do seu dinheiro. Esse risco poderia ser contornado, talvez, através de serviços de monitoramento terceirizado. Mas aí você está envolvendo outros custos, então acaba tornando um pouco mais complexo. Também a gente pode pensar que ela não é adequada para pagamentos de valor elevado, já que a rede conta com muitas carteiras de assinaturas compartilhadas, né? Carteiras compartilhadas. E tem muita chance dessas carteiras não terem saldo suficiente para atuar como intermediários de pagamento de valor elevado. Como a gente deu o exemplo anteriormente, entre os 3 participantes da imagem, você precisa que ao longo desses pontinhos que você vai ligando, você consiga juntar o valor necessário para essa transação. Então, se, por exemplo, você precisa transacionar 20 bitcoins e você só vai pegando pontinhos que no máximo chegam a 15, você não consegue fazer essa transação. Isso acaba sendo um fator negativo também. E por último aqui, para concluir, abrir e fechar um canal de pagamento acaba envolvendo uma transação on-chain, ou seja, dentro da rede de blockchain, que geralmente demanda um tipo de trabalho e aí você envolve outras taxas. Então você tem um problema de custo aqui também. Bom, agora seguindo para outro desafio que a gente pode encarar, né, ainda nessa questão da blockchain, da tecnologia blockchain, é o fator anônimo dessa tecnologia, que não atraiu apenas especialistas ou entusiastas, usuários dessa tecnologia, mas também vários oportunistas que viram uma chance de se beneficiarem dessa natureza, desse ecossistema descentralizado, né? Isso faz com que as criptomoedas, em geral, assim, se tornem um prato cheio a ser usado como moeda de transação no mercado negro, na Deep Web. E esse fator prejudica muito a construção de uma imagem da blockchain em si, criando uma reputação associada a essa imagem mais criminosa. E assim, dessa forma, né, fazendo com que a entrada de novas pessoas ou entusiastas fique restringida pela própria reputação da rede, já que essas pessoas vão querer se afastar de qualquer problema criminal que possa envolvê-los. E esses criminosos também podem usar essas moedas criptográficas para uso legal, como, por exemplo, compra de equipamentos ou métodos de pagamento. Uma situação também que ocorre muito, que até mesmo já aconteceu comigo, é desses oportunistas, dessas pessoas que têm mais acesso à informação, sabem como funciona a rede, utilizar dessa desinformação de grande parte das pessoas
para utilizar essa questão da conexão criminosa relacionada a métodos de pagamento. Então, por exemplo, ele oferece algum produto ou serviço e exige apenas um Bitcoin de recompensa, como se fosse o preço desse produto ou serviço. Só que uma pessoa que não conhece tanto sobre o assunto deve pensar, poxa, uma Bitcoin não deve valer tanta coisa. Só que, como sabemos, o valor dela é muito elevado. Então, isso pode acontecer muito nesse desafio relacionado à conexão criminosa e a esses meios de pagamento que podem vir a acontecer também. Outro fato muito interessante também de se destacar foi de uma matéria que saiu pela CoinTimes, né, que afirma que a exchange Binance é a preferida entre os criminosos, a partir de um relatório anual publicado pela Chain Analysis, mostrando que a exchange, essa Binance, é a que mais recebe Bitcoin de criminosos. Nesse caso, foram identificados mais de 300 mil contas individuais nessa exchange, né, na Binance e na Huobi, outra exchange, que tinham ligações com Bitcoins provenientes de crimes. E além disso, no começo do ano, um usuário denunciou essa exchange por ter seus fundos congelados ao usar um serviço de privacidade com Bitcoin. E após grande repercussão, a Binance, né, essa exchange, foi quase obrigada a devolver todo o dinheiro para o investidor, para esse usuário que fez a reclamação, né? No entanto, a Binance não ficou calada em relação a toda essa repercussão que teve. E eles responderam da seguinte forma: a Binance, como o ecossistema blockchain e exchange de criptomoedas, leva a compliance em alta consideração, estando comprometido em trabalhar com órgãos governamentais de todo o mundo para garantir um mercado sustentável e aumentar a adoção da cripto. Continuaremos aprimorando nossa tecnologia para KYC e AML, bem como as ferramentas dos parceiros terceiros com quem trabalhamos, para fortalecer ainda mais nossos padrões de conformidade. Eles ainda adicionaram uma parte a mais, né, nessa resposta em relação à repercussão que teve, que falava o seguinte: um dos nossos principais valores da Binance é proteger os usuários, seja melhorando a segurança da plataforma ou interrompendo transações suspeitas, colaborando com investigações dos órgãos governamentais. Sabemos da nossa responsabilidade de garantir a integridade de nossa plataforma e protegê-la de maus autores, incluindo traders ou corretores envolvidos em lavagem de dinheiro. E à medida que o capital global se direciona ainda mais para a criptoeconomia, estamos cientes também da crescente tendência de movimentos de fundos ilícitos nesse sentido. E estamos trabalhando com parceiros que pensam da mesma forma, como a Chain Analysis, que foi a que publicou esse relatório, para melhorar os sistemas existentes e solucionar essas questões. Ou seja, vale ressaltar também um ponto importante, uma observação, que a Binance é uma das maiores exchanges do mundo, assim, tem grande participação, principalmente aqui no Brasil. Então, ela tem um grande papel de relevância, ela é muito importante para a criptoeconomia numa visão geral. Então, a gente pode ver, né, concluindo essa questão desse desafio, que até mesmo a conexão criminosa, esse desafio relacionados a oportunistas ou aproveitadores, ou essa criminalidade mesmo envolvendo esse tema como um todo, pode afetar até mesmo as maiores exchanges, uma das maiores exchanges, que foi nesse caso da Binance, né, que, como eu disse, também tem grande relevância, grande participação, principalmente aqui no Brasil, que é uma das mais utilizadas, mais usadas atualmente. Na estrutura, realmente no design tecnológico da blockchain, a gente sabe que ele não é dos melhores, né? E por mais que ela tenha muitas vantagens, ainda tem um pouco o que avançar no quesito suporte tecnológico. A gente pode usar o exemplo aqui do Bitcoin, que é um bom exemplo disso. Mas ainda assim, todo o sistema dele tem, na verdade, um design tecnológico ineficiente. O Ethereum, aqui pensando também, como eu disse anteriormente, ele tentou cobrir algumas carências do Bitcoin, mas ele também não conseguiu suprir esses desafios perfeitamente. A gente pode citar aqui, de maneira bem rápida, o desenvolvimento de aplicações descentralizadas, ou DApps. Esses DApps são aplicativos descentralizados, ou seja, são sem intermediários, recorrendo muitas vezes para a tecnologia blockchain. Eles funcionam a partir de smart contracts e por isso são muito implementados na rede Ethereum, com todos os usuários interconectados e recebendo recompensas em tokens, que nem eu comentei sobre o CryptoKitties, quando estava falando sobre escalabilidade. E quando a gente pensa em suas aplicações, elas são inúmeras, né? A gente já deu exemplo de jogos virtuais, tem também educação financeira, redes sociais e vários outros áreas de atuação. E o Ethereum permitiu que esses desenvolvedores implementassem os DApps com base em seu sistema. E até hoje tem diversos deles baseados nessa plataforma. Só que a maioria deles parece ter uma falsa codificação e lacunas
quando a gente pensa na sua tecnologia, né? Os usuários utilizam muito dessa brecha e podem invadir o sistema rapidamente. Então aqui, que nem a gente comentou no início da apresentação, dá para perceber muito bem como que esse desafio acaba impactando ou acaba gerando outros sintomas, como por exemplo a segurança e a partir daí, que nem a conexão criminosa que o Rafinha disse no slide anterior. Então está tudo muito ligado e por isso que é uma coisa relativamente urgente de se resolver. Mas claro, quando a gente pensa no mundo tecnológico, a gente sabe o quão complexo isso é, o quão mexer com programações e linhas de dados, enfim. Ainda mais quando a gente pensa numa amplitude muito maior, quando a gente pensa em blockchain, isso acaba sendo 1000 vezes mais complicado, né? Então é um desafio muito complicado, mas ainda assim bem urgente de ser resolvido. Bom, o consumo de energia é um dos maiores desafios enfrentados pelos usuários da blockchain. Começando pelo conceito de Proof of Work, para introduzir um pouquinho sobre esse desafio relacionado ao consumo de energia, Proof of Work, ou prova de trabalho, né, em português, é um mecanismo de consenso. Teve como seu primeiro objetivo dissuadir ataques de spam, incentivando participantes da rede a agirem corretamente, sendo o algoritmo de consenso por trás do Bitcoin. Ele se baseia no seguinte princípio: para cada transação a ser realizada, é necessário que um preço computacional seja pago, e ele deve ser facilmente verificável. O pagamento é realizado pela emissora, pela parte emissora, ou seja, quem envia, que precisa fazer o seguinte processo, o seguinte passo: combinar a mensagem a ser enviada com um número aleatório, realizar uma função hash com essa combinação e checar se o resultado ele é maior ou igual a um preço já estabelecido anteriormente. Se sim, enviar a mensagem. Caso contrário, ou seja, não, repetir o processo até que essas condições sejam atingidas. A função hash ainda é utilizada para verificar se esse preço realmente foi pago, deixando a verificação do pagamento um pouquinho mais fácil. No Bitcoin, há dois mecanismos de recompensa. Como eu disse anteriormente que eu ia citar sobre esses dois mecanismos de recompensa, então aqui vai. Bom, o primeiro deles é ao validar uma transação, em que o node verificador, ou validador em questão, ele pode ganhar um pequeno valor em cima do valor total transacionado, similar a uma taxa, parecido que nem tem nos bancos atualmente que a gente faz. Na nossa vida atual, assim, vai fazer uma transação de banco para banco, existe uma pequena taxa na transação que é paga. Nesse caso, também se relaciona um pouquinho com a blockchain, do Bitcoin, no caso, que funciona esse processo de recompensa ao validar, ao verificar uma transação, também funciona similarmente a essa taxa. A outra possibilidade de recompensa, que é mais reconhecida, mais conhecida, acontece quando o node minerador, ou seja, não o node verificador ou validador, o que minera, ele que destinou seus recursos, né, para esse processo de mineração, que realmente gasta muita energia, que eu vou citar mais aqui para frente, no momento que ele adicionou o bloco na rede. Então, a partir desse processo, quando ele inclui o bloco na rede, ele ganha uma recompensa, de atualmente é de 6,5 Bitcoin. Vale ressaltar também que nesse processo, né, de mineração, de incluir o bloco na rede, quanto maior for o poder computacional que o minerador dispõe, maior será a probabilidade de ele conseguir adicionar esse bloco na rede. Então, as principais críticas, né, para esse processo, para esse modelo, são em relação à concentração de poder computacional na rede, deixando em dúvida a questão da descentralização e da natureza descentralizada que a gente tanto fala no Bitcoin. Quem tem conflito, porque quem tiver mais poder computacional, quem concentrar maior poder computacional, tem mais chance, maior probabilidade de conseguir inserir um bloco na rede e, consequentemente, ganhar a recompensa de 6,5 bitcoins. E, além disso, né, além desse poder computacional que exige, esse processo de mineração também exige que resolva diversas equações complexas matemáticas usando o seu computador. Então, a partir do momento que algum node na rede começa, algum nó na rede começa a minerar, o seu computador, ou a sua rede de computadores, né, levará mais e mais eletricidade para resolver esses enigmas. Então, ou seja, todo esse processo que inclui a mineração, que envolve essa mineração, exige essa competição para ver quem tem mais poder computacional ou quem gasta mais energia para poder incluir o bloco na rede. Então, existe esse incentivo, entre aspas, para incluir esse bloco na rede. E, querendo ou não, gasta muita energia, que eu vou citar agora mais daqui em diante, o impacto enorme que isso tem em âmbito global. Bom, outro fator também muito interessante, ainda nesse contexto de consumo de energia, outro fator muito interessante de se destacar, é o impacto dessa tecnologia, como eu disse, na esfera global, assim, pensando no mundo como um todo. Em 2018,
o processo de mineração usava cerca de 0,2% de toda a eletricidade mundial. E tinham previsões, né, na época, lá em 2018, que se esse ritmo, né, de processo de mineração continuasse o mesmo, em 2020, o ano que a gente está agora, o processo utilizaria mais energia do que o mundo pode fornecer. Mas, como a gente sabe, isso não chegou a acontecer, né? E vale ressaltar também, né, que esse é um desafio principalmente para várias empresas e companhias, porque apesar de todas as vantagens envolvendo a blockchain, da segurança, da velocidade, do anonimato também, muitas empresas, né, e organizações ficam com o pé atrás devido a esse alto gasto de energia. Se eles querem relacionar algum processo, alguma parte da empresa ou utilizar para fazer um processo de mineração ou qualquer outra coisa que envolva muito gasto de energia. Então, elas ficam muitas empresas atualmente ficam muito com o pé atrás em relação à adoção dessa tecnologia da blockchain como um todo, devido a esse gasto excessivo de energia durante o processo de uma transação, por exemplo, que nem eu disse. Pensando agora numa solução, assim, numa forma de resolver esse desafio, uma solução seria a utilização de outros métodos de consenso para validar as transações, usando algoritmos de consenso que exijam menos energia para processar. Então, qualquer solução que possa resolver esse problema, esse desafio, usando algoritmo de consenso com menos energia, esse desafio já começa a ser um pouquinho resolvido e superado. Mas ainda assim é um processo, é um desafio a se resolver, porque esse gasto de energia realmente é muito intenso. Como a gente pode ver aqui na imagem do slide, tem um mapa mundi, tá? Mas o que significa? Bom, tem os países que estão cinzas e tem outros países que estão em laranja, né, com a cor mais destacada. Basicamente, esse é um gráfico que mostra que todo o processo de mineração, como eu disse, né, de incluir o bloco na rede, o processo de mineração gasta mais energia do que cada país pintado na cor laranja. Então, por exemplo, alguns países da África, da América do Sul, da Ásia também, um processo de mineração gasta mais energia, mais eletricidade do que esses países sozinhos. Então, realmente, a gente pode perceber aqui o impacto desse consumo de energia tem, não só para os usuários da rede, para investidores, para os nós da rede, assim, principalmente, né, os nós mineradores da rede, mas também o impacto mundial que isso pode ter. Quando a gente pensa um pouco na privacidade, né, a gente sabe que blockchain e privacidade não são palavras que vão muito bem umas com as outras, né? E por quê? Acho que a principal resposta disso é que o sistema de contabilidade pública abastece o sistema blockchain. Então, a privacidade total acaba não sendo uma das primeiras preocupações. E aí a gente pode se perguntar também, né? Ah, mas qualquer organização pode funcionar sem a privacidade? Então, não. Muitas empresas que trabalham com privacidade precisam ter limites muito bem definidos, porque os consumidores confiam neles com informações confidenciais. E a gente pode se perguntar outra coisa então, né? Então, se todos, né, na verdade, esses dados são armazenados em um livro público, eles não serão mais privados agora, serão? Então, é por isso que é necessário alterar os registros para limitar o acesso aos dados e disponibilizá-los apenas para os clientes. Como uma possível solução, entrou uma lei em vigor agora em agosto desse ano, chamada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou LGPD. Ela serve basicamente para estabelecer os direitos dos titulares dos dados pessoais e as obrigações de quem trata esses dados. Os titulares desses dados vão ter alguns direitos, né? Eles poderão, entre outras coisas, garantir a exclusão e correção dos seus dados, exceto algumas exceções, claro, estipuladas pela lei ou em outras normas regulatórias. E uma vez que não é possível alterar ou excluir um registro realizado em blockchain, surge a dúvida se essa tecnologia estaria em confronto direto com a regulação de proteção de dados pessoais e os direitos que ela segura. E a gente pode fazer uma última pergunta, né? Que é essa que está bem no slide. Garantir a mera inacessibilidade dos dados é suficiente para os fins legais ou exclusão significa necessariamente a destruição de todos os dados? Então, aqui a gente não vai responder essa pergunta. Acho que é importante frisar que a gente vai falar sobre os dois lados dessa frase, né? No primeiro caso, não tem muito o que falar. O problema, na verdade, sequer existe, né? Já que todas as informações são criptografadas e a destruição da chave de acesso privada, na prática, significa do próprio dado, tendo em vista que se tornará impossível de achá-lo. Só que, claro, tecnicamente, esse dado ainda existe.
Por outro lado, pensando agora no segundo cenário da afirmação, ele vai impossibilitar o tratamento de dados pessoais na blockchain, já que a exclusão propriamente dita dos dados não é possível. Então, nesse caso, seria uma alternativa à manutenção de tais dados off-chain, ou seja, fora da blockchain. E dessa forma, os blocos manteriam apenas as informações de transações e uma indicação externa aos dados pessoais a quem essa transação se refere, sem de fato conter os dados em si. Então, sendo assim, em caso de solicitação de exclusão ou fim de tratamento, não haveria nenhum impedimento. Ainda seria possível armazenar as informações pessoais em uma rede privada paralela da blockchain, ou seja, sidechain, com a qual a blockchain principal se relacionaria na mesma lógica da hipótese e que os dados estariam off-chain, de forma que uma eventual exclusão das informações pessoais seria comparativamente um pouco mais simples. Para começar a falar sobre esse desafio, né, esse desafio da regulamentação, é relevante a gente introduzir o funcionamento dessa regulamentação da tecnologia blockchain. Para facilitar o uso de soluções, né, por meio da blockchain nos países, vários legisladores, né, de cada país têm discutido sobre uma possível regulamentação mais rígida dessa tecnologia. Uma das principais motivações aqui no Brasil, né, no caso, é o avanço das empresas brasileiras no mercado mundial. Só que, para isso, as atividades de cada negócio terão que funcionar conforme as regras do segmento que estão inseridos, né, de acordo com os contextos em que estão inseridos, independente da forma que os produtos ou serviços sejam fornecidos. Ou seja, esse funcionamento de forma independente entre os países pode gerar um desequilíbrio nas relações globais. Porque vamos pensar da seguinte forma, ou vamos dizer que nos Estados Unidos queira implementar, os legisladores, né, queiram implementar alguma estrutura regulatória em cima da tecnologia blockchain, sendo por alguma limitação ou alguma coisa do tipo. Só que aqui no Brasil, essa estrutura regulatória pode funcionar de forma diferente. Então, esse discernimento, esse desequilíbrio pode vir a impactar possíveis relações dentro da rede, né, na blockchain como um todo, e afetar, como eu disse, podendo chegar até escalas globais, assim, afetando até escalas globais. E outro desafio também, né, inserido ainda nesse contexto de regulamentação, é o fato de que muitas organizações estão usando a tecnologia blockchain como meio de transação, como eu disse anteriormente. E muitas dessas organizações, dessas empresas, podem estar ligadas a uma blockchain no futuro, em que esses produtos, né, os serviços, poderiam se aproveitar da inexistência de uma regulamentação governamental sobre eles. Além de que, né, essa falta de regulamentação, né, um fato a mais aqui, já chegou a afetar até mesmo ofertas iniciais de moedas, como no caso da ICO. Vai vir a ser citada mais na próxima aula sobre ICO, STO, são esses tipos de ofertas iniciais de moeda. No caso da ICO, né, ofertas iniciais de moeda, dando uma introduzida para ser aplicada nesse contexto de regulamentação e possíveis desafios que podem ser enfrentados, foi que, no caso, vários projetos envolvendo o SEO faliram durante os anos de 2017 e 2018. Então, o que acontece? No processo de SEO, é publicado um white paper por algum indivíduo e para a realização do projeto, né, que tem um projeto dentro desse white paper, mostrando algumas informações principais sobre o projeto, existe a arrecadação de dinheiro, né, para esse projeto, e se o que for arrecadado cumprir o valor necessário, esse projeto é aprovado e é redistribuído tokens para os investidores que investiram nesse projeto com base no white paper. Só que o que acontecia nos anos 2017 e 2018? Vários desses projetos faliram porque existiam essa questão dos oportunistas de aproveitadores nessa questão, que não utilizavam, não publicavam um white paper para realizar algum projeto, e sim só publicavam para arrecadar um montante de dinheiro, pegavam esse dinheiro e literalmente fugia com o dinheiro. Então, realmente não era para algum investimento futuro, então existiram várias fraudes por causa disso, devido a essa estrutura bem flexível e pouco rígida, né, envolvendo a blockchain como um todo. Além do que, né, essa regulamentação não rígida e aberta, por assim dizer, pode afetar também a entrada de novos usuários na rede, que iriam usar essa tecnologia, já que vão ficar com o pé atrás devido ao histórico de alguns projetos e outros fatores, como eu disse anteriormente, no caso de ICO, por exemplo. Pode limitar muito a entrada de novos usuários. Agora, focando um pouco na parte de segurança, a gente sabe o quão importante é, né, segurança quando a gente fala de blockchain. A gente também sabe
o quão a tecnologia blockchain se orgulha da segurança que ela tem, né? Mas como qualquer outra blockchain de tecnologia, qualquer outra empresa ou plataforma do setor tecnológico, essas acabam vindo com alguns loops de segurança. A gente pode falar aqui, dando um exemplo do ataque de 51% na rede, que ela é uma das falhas de segurança. Nesse ataque, basicamente, os hackers podem dominar a rede e explorar ela de forma livre. Eles podem até mesmo alterar o processo de transação e impedir que outras pessoas criem um bloqueio. Para evitar isso, a camada de protocolo precisaria estar muito mais segura. A gente já viu algumas de suas brechas de segurança até agora, né? Em 2018, foram registrados vários casos de ataques que usam malware para obter criptomoedas por meio de mineração ilegal. A gente pode dar aqui alguns exemplos, como o caso da Code e a manipulação por parte de cybercriminosos para distribuir esses malwares de criptomineração, ou até mesmo um ataque da cadeia de suprimentos ao exchange Gate.io. Isso só para citar alguns, né? Só que um caso mais grave que ocorreu nos primeiros dias de janeiro, né, do ano passado, foi o ataque de 51% direcionado à Ethereum Classic, em que esses cybercriminosos conseguiram roubar cerca de $1 milhão. Então, acho que explicando de uma maneira mais clara, o que é esse ataque de 51%, né? Ele trata basicamente de uma ameaça em que qualquer criptomoeda é suscetível de ser vítima, porque a maioria delas é baseada em cadeias de bloco que usam protocolos Proof of Work para verificar suas transações. Um protocolo blockchain aqui é um conjunto de regras que determina como esses computadores conectados a uma rede devem verificar novas transações e adicioná-las ao banco de dados. No processo de verificação, conhecido também como mineração, os diferentes nós de uma rede consomem grandes quantidades de poder de processamento para demonstrar que são confiáveis o suficiente para adicionar informações sobre uma nova transação para o banco de dados. Nesse sentido, a gente pode dizer que o minerador que de alguma forma, entre aspas aqui, né, ganha o controle da maior parte do poder de mineração de uma rede, por isso 51%, ou seja, mais que 50%, mais da metade, ele pode enganar outros usuários enviando para eles os pagamentos, então criar uma versão alternativa à blockchain, sabendo que de fato esses pagamentos na prática nunca ocorreram. Se vocês tiverem um pouco mais de curiosidade, a gente pode recomendar para vocês alguns artigos, tem uns artigos muito bons na Technology Review, então, mas no final da aula podem perguntar se quiserem, né? Então, recapitulando um pouco, um atacante que controla a maior porcentagem do poder de processamento pode fazer que a sua versão seja mais autoritária da cadeia e continuar gastando a mesma criptomoeda novamente, né? Só que executar esse ataque de 51% contra as criptomoedas mais populares pode ser muito caro, porque você tem que ter um poder computacional muito grande envolvido. E quando a gente pensa em poder computacional, tem que vir na nossa cabeça diretamente o seu custo, né? Então tem um custo muito alto de ter todo esse processamento. O que acabou levando alguns cybercriminosos em 2018 a realizarem alguns ataques desse mesmo tipo, só que voltado a criptomoedas menos conhecidas e que exigem um poder menor de computação. Eles conseguiram roubar aproximadamente $120 milhões no total, né? Então, uma quantidade muito relevante de dinheiro. Só que, nem eu comentei, recentemente foi divulgado o primeiro ataque de 51% que afetou uma das 20 principais criptomoedas mais populares, justamente a Ethereum Classic. E de acordo com as previsões, esse tipo de ataque aumentará em frequência e gravidade. Então, que nem eu comentei no slide de design tecnológico ineficiente, é muito difícil quando o assunto aqui são códigos e principalmente plataformas tecnológicas no geral, a gente não ter brechas, né? Até porque a gente sabe que tem profissionais aí, criminosos de todo jeito e muito qualificados para conseguirem usufruir de até uma pequena brecha que muitos acabam não percebendo. Então é muito complicado você suprir tampar de fato, né, todos esses buracos e colocando tijolinho por tijolinho. Indo nessa linha de complexidade também da blockchain, a gente sabe que a blockchain é muito complexa e por isso acaba levando um pouco mais de tempo para processar qualquer transação. Além disso, tem toda a questão da criptografia, né, por trás da plataforma. Então acaba contribuindo para um pouco mais de lerdeza, digamos assim, da blockchain. E embora alguns afirmem que é mais rápido do que outros métodos tradicionais de pagamento, em alguns casos eles nem conseguem entregar os próprios serviços, né? Acho que passando o slide aqui rapidinho, mas eu já volto, a gente trouxe aqui algumas comparações bem legais para a gente fazer.
Quando a gente olha, por exemplo, compara o Bitcoin com a Visa, a gente percebe que, ó, na primeira coluna ali, seria a média, né? Lembrando que TPS aqui é transações por segundo, que nem a gente comentou no início da apresentação. Então a gente percebe que a média do Bitcoin é apenas 3 transações por segundo, enquanto da Visa são 2.000. Então a gente pode pensar aqui que, enquanto a Visa está transacionando 2.000 unidades, 2.000 transações, o Bitcoin faz apenas 3. E quando a gente olha isso para o valor máximo transacionado, a gente percebe aí sim uma disparidade muito maior. Ou seja, enquanto a Visa transacionava 56 mil transações por segundo, o Bitcoin transacionava apenas 3,2. Só que a gente percebe um gap muito grande entre, quando a gente pensa, né, especificamente em meios de pagamento, a gente consegue aqui, acho que, entender melhor o que a gente está se referindo quando se fala de velocidade, né? É muito grande essa disparidade, essa diferença. Então, talvez por conta dessa complexidade. Mas voltando, né, pro slide, a conclusão de algumas transações podem acabar levando até horas. Então, por exemplo, dando um exemplo bem bobo aqui, mas se você quiser pagar por uma xícara de café, você pode ter algum problema, né? Então, acaba sendo que a tecnologia blockchain ela é mais adequada para fazer quando você tem grandes transações em que o tempo não é um elemento vital, ou seja, que você não tem tanta urgência assim. Porque se você precisa de algo bem prioritário e com uma relativa urgência, você sabe que pode demorar um pouco. E esse, de fato, aqui é o problema atual, né? E a gente pode se perguntar, e não seria melhor remover o tempo da equação? Então, teoricamente, o princípio de tempo se estende a redes blockchain que vão além das informações de preço de loja. Então, a gente pode pegar como exemplo o registro de transações ou até mesmo algumas interações no ambiente. Só que esses canais, na verdade, até arquivos de computador podem se tornar lentos e impraticáveis. Mas não é sempre o caso. Ela só fica mais lenta quando a rede aposta em excesso com muitos usuários. Ou seja, quanto mais ela cresce, mais devagar fica. E de novo aqui, acho que a gente percebe, claro, o problema de escalabilidade, né? Que nem a gente comentou, também mostra mais uma vez o quão relacionado estão esses desafios que a gente está trazendo aqui para vocês hoje. Mas voltando, esses desafios de adoção de blockchain podem acabar se tornando um obstáculo em breve. Então a gente tem que esperar uma solução rápida. Só que novas tecnologias oferecem uma velocidade muito mais rápida quando a gente compara com as tradicionais. Os estabelecimentos, por exemplo, têm um interesse direto no fracasso da blockchain. Então é urgente encontrar uma solução para que esses desafios, de fato, possam ser diminuídos e até mesmo solucionados. Quando a gente pensa nos bancos, por exemplo, eles ganham enormes lucros através de intermediários. E por causa disso, os custos são muito menores do que o normal. Mas se o blockchain superasse esses fatores, ela sugaria todos os clientes dos bancos e de seus concorrentes com um serviço muito mais novo e muito mais barato, sendo muito mais atraente e aumentando, consequentemente, assim, sua clientela. Se, claro, ela tivesse todo o porte, toda a capacidade para aumentar o seu número de usuários, né? Só que os bancos também eles têm um quesito a mais, que eles usam um tremendo poder de lobby, né, junto com os governos e legisladores. Então é concebível que se eles decidirem que é do seu interesse, o setor financeiro pode reduzir a blockchain. E, né, eles também podem reduzir significativamente a sua utilidade e limitar a sua disponibilidade. Mas vamos parar de falar coisa ruim, né? Vamos tentar pegar alguma coisa promissora aqui. O problema de velocidade de transações blockchain, que já dura um pouco mais de uma década, pode ter sido resolvido por uma startup sul-coreana chamada Blue Technology. O CEO dela, chama Lee Sang-yoon, ele afirmou que a empresa dele criou uma tecnologia capaz de reduzir para frações de segundos o tempo de processamento de transações blockchain, que atualmente levam mais de 10 minutos para criptomoedas e até mais de 1 hora para o Bitcoin. Para relevar o tempo das suas operações, que levam na rede blockchain intitulada Locus Chain, criada pela empresa, então a blockchain dessa Bloom Technology é essa Locus Chain, ela conduziu um teste público com 635 participantes, e para surpresa de muitas pessoas, a pesquisa mostrou que uma única transação na blockchain da startup levou entre 0,13 e 0,23 segundos. E quando a gente pensa na principal diferença entre a blockchain dessa Bloom Technology e a rede do Bitcoin, é que a versão original da tecnologia conecta blocos que são formados ao juntar dezenas de transações de maneira linear. E como resultado disso, a criação desses blocos leva um tempo e, inevitavelmente, surge aí uma lentidão. Isso sem pensar, claro, nos gastos envolvidos e no custo, porque tem apenas um local para conectar os blocos, né?
Enquanto isso, quando a gente pensa no caso da Bloom Technology e da Locus Chain, ela processa transações instantaneamente por uma unidade de conta, resultando em transações que são processadas quase que uma fração de segundo. E de acordo com esse mesmo CEO, a rede descentralizada não diminui a velocidade, mesmo com o aumento do número de usuários, diferentemente do Bitcoin e da Ethereum. Então aqui, acho que, além do problema propriamente dito da velocidade, a gente tem também toda uma questão aqui de concorrência, ainda mais para a gente pensar no setor e na área de tecnologia. É um setor muito sensível, muito vulnerável, porque é muito fácil você ter players novos. Então, é um desafio que se tem certa também urgência de ser resolvido por conta disso, de você não perder seus clientes e de você não perder market share, por assim dizer, né? Então, gente, como o Lucas disse lá no começo, quando ele estava explicando um pouquinho sobre os tópicos e tudo mais, os desafios que a gente pode encarar, existem desafios mais internos, né, relacionados a isso que a gente estava falando, de velocidade, segurança, consumo de energia, só que existem desafios também que são mais externos, relacionados à parte mais de percepção pública, nesse caso da blockchain, que muitas pessoas, né, ainda nem conhecem ou sabem sobre a existência da tecnologia blockchain e seus potenciais usos. Mesmo que durante os últimos 10 anos, né, a última década, ela vem ganhando cada vez mais usuários e mais relevância para debates, né, acerca de novas tecnologias e inovação na esfera financeira de supply chain, a escassez de um marketing adequado para esse nicho torna essa rede muito impopular. Muitas pessoas chegam até a confundir os termos Bitcoin e blockchain, achando que é a mesma coisa. Isso é super normal. Só que tudo isso vem acontecendo ao mesmo tempo que o Bitcoin e outras criptomoedas também continuam a se valorizar cada vez mais e mais. Para que a mesma se torne famosa, né, a blockchain, e possa seguir novos rumos, sempre buscando mais segurança e estabilidade nas relações de transações, né, entre os usuários peer-to-peer, será necessária uma divulgação maior a respeito do funcionamento da tecnologia, para que seja utilizada em novos setores e, consequentemente, aumentando a percepção pública da blockchain. Só que por que implementada em novos setores? Por que nesse sentido? Bom, vamos pensar da seguinte forma: a partir do momento que ela é inserida em algum contexto em que você vive ou que alguma pessoa vive, as pessoas só percebem a existência de alguma coisa a partir do momento que essa coisa tem impacto na vida delas, né, na vida das pessoas. Então, a partir do momento que a blockchain passa a ser mais usada em outros setores, em novos setores, e passa a impactar mais a vida das pessoas, consequentemente aumenta mais essa questão da percepção pública, né? E é interessante também observar um ponto de que cada vez mais novas organizações e empresas estão buscando disseminar esse conhecimento para o público. E a gente torce, né, aqui da Blockchain Inspira, a gente torce para que nos próximos anos exista o sucesso dessa tecnologia e que essa tecnologia seja percebida, né, pelo mundo todo. Então a gente está aqui dando essa aula, por exemplo, vocês também aqui que estão assistindo, a gente está aqui funcionando como drivers dessa tecnologia, para que no futuro a gente possa divulgar mais, a gente possa mostrar o quão relevante, o quão importante é ter essa discussão de inovação, de novas tecnologias, no caso da blockchain, né, que a gente está falando aqui agora. Então, esse desafio relacionado à percepção pública é exatamente em relação a isso, o impacto que essa tecnologia pode ter na vida das pessoas, mas que muitas pessoas ainda nem sabem sobre a existência dessa tecnologia, né? Indo nessa linha do que o Rafinha estava comentando, né, a gente sabe que a tecnologia blockchain é relativamente nova e ela está em constante evolução. Só que no momento, a gente tem, pensando, claro, no mercado de trabalho, a gente tem poucas pessoas qualificadas para isso. Só que, pelo outro lado, a gente tem uma demanda muito grande por uma equipe qualificada, né? Então, quando a gente pensa também numa cronologia e numa lógica que faça sentido, acaba que se você quiser contratar uma pessoa qualificada e boa no que faz, você vai ter que pagar grandes salários, né? As pessoas certas vão acabar te custando uma quantidade bem significativa de dinheiro. E como consequência de você não ter pessoas qualificadas alocadas em projetos e tudo mais, muitos desses projetos acabam não saindo do papel. Não necessariamente porque o projeto é ruim, ou não necessariamente porque a empresa ou a plataforma é ruim, mas talvez porque não tenha sido conduzido da melhor forma, as informações não foram das melhores, talvez por falta de conhecimento dos próprios profissionais que estavam por trás dessas ideias, né? E fazendo um exemplo assim meio tosco, é como se eu fizesse um carro sensacional, o carro mais rápido do mundo, um carro super tecnológico, só que não tivesse alguém capacitado ou com conhecimento suficiente para dirigir esse carro, né? Então, para que serve, né? Justamente para nada. E quando a gente pensa ainda
na blockchain, quando a gente pensa no setor tecnológico no geral, a gente sabe o quão isso está em constante desenvolvimento. E a gente tem que também ter o outro lado dessa balança, né? Pensando no mercado de trabalho, a gente tem que ter também esse aumento de interesse, esse aumento de profissionais qualificados, para que assim os dois proporcionalmente e paralelamente possam aumentar. Não adianta nada descobrir coisas novas se não tem pessoas para dirigir essas novas ideias ou capacitadas para tomar decisões, enfim, que saibam com isso. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Que nem o Rafinha comentou, a gente preza muito e zela muito por esse conhecimento. A gente, né, a gente está aí em 2020 com uma tecnologia nos seus ápices, com inovações tecnológicas constantemente, e é muito importante, de fato, a gente passar esse conhecimento, porque realmente é uma coisa que te agrega e é uma coisa que está precisando. A gente realmente precisa de novos profissionais, a gente precisa que a blockchain seja notada, muitos ainda não, que nem o Rafinha comentou, nem sequer sabem da blockchain, ou até mesmo confundem blockchain com Bitcoin, que você pode pensar que até um tempo atrás, a gente mesmo antes de entrar aqui, a gente confundia. Então, é um conhecimento assim necessário, relativamente simples, que a gente tenta passar para vocês. E aqui a gente tem muito orgulho do que a gente faz, tem muito orgulho do que, claro, vendendo um pouco do nosso peixe, né? Mas a gente tem aqui os nossos membros são de várias áreas, então a gente tem gente de administração, gente de economia, engenharia, distribuído também em 3 das áreas da blockchain, então a parte de tecnologia, a parte de tech, né? Business, finance. Então a gente justamente zela por isso, a gente quer realmente passar esse conhecimento, porque é uma coisa que, primeiro que a blockchain depende disso, né, para ter seu sucesso. Como a Rafinha comentou, a empresa precisa começar a ter, ela já tem na verdade projetos que deram certo, mas para ter cada vez mais, para ter o seu conhecimento e o seu nome, né, cada vez mais no cenário atual. E segundo, para claro, tá passando para vocês essas informações, porque a gente considera tendo um futuro muito promissor e, claro, né, informação é o mínimo que a gente ter e passar e ajudar nesse, como o Rafa comentou, sendo um driver disso, é incrível. A gente acabou de acabar aqui de falar sobre os tópicos, né, a respeito desses desafios e possíveis problemas que a gente pode encarar. Mas, bom, tá, a gente falou de vários desafios, mas algum deles já chegou a acontecer na vida real ou podem vir a acontecer? Existem alguns cases reais que podem expressar isso? Bom, sim. O primeiro, no caso, né, que eu já citei aqui quando a gente estava falando sobre o tópico de conexão criminosa, foi o caso da Binance, né, da Exchange Binance, que foi eleita como a preferida entre os criminosos. O que aconteceu, só para relembrar, basicamente, foi que foram identificadas mais de 300 mil contas relacionadas que tinham bitcoins provenientes de crimes. Então, a gente pode ver o real impacto nesse caso, né, relacionado ao desafio da conexão criminosa, o impacto que isso tem, porque afetou uma das maiores exchanges do mundo que tem grande participação em todos os países, principalmente aqui no Brasil, né? Mas esse foi um case, né, que eu já retratei aqui e era só para relembrar um pouquinho mesmo. Bom, o segundo agora, ainda nessa esfera, né, da conexão criminosa, ressalta os Estados Unidos, que perseguiram criptomoedas vinculadas a hackers na Coreia do Norte. Esse case, né, como eu disse, também pode se relacionar ao desafio da conexão criminosa e, basicamente, o que aconteceu foi que os promotores do Departamento de Justiça lá nos Estados Unidos, eles entraram com um processo de reclamação de confisco contra a Coreia do Norte há mais ou menos um mês atrás, assim, começo de agosto. No documento, a promotora ela requeria controle de 280 contas supostamente vinculadas a ataques de hackers contra exchanges dos Estados Unidos. Vale lembrar também, né? A gente falou tanto de exchange aqui, assim, mas acho que vale a gente lembrar um pouquinho sobre o que é exchange, né? O conceito de uma exchange. Essas exchanges, elas funcionam como um marketplace de ativos digitais, basicamente, fornecendo um ambiente seguro onde entidades possam realizar essa compra e venda de ativos digitais. Uma grande diferença entre elas e as corretoras de valores que atuam na B3, por exemplo, é que cada exchange atua com seu próprio mercado interno, sendo assim possível encontrar diferenças de preços entre as exchanges. Já o mesmo não acontece com as corretoras na B3, né, que atuam como basicamente um intermediário entre investidor e mercado, né, unificado e organizado pela B3. Outra grande diferença, né, entre essas duas entidades, né, exchange e corretoras da B3, é que o uso de exchange não é obrigatório para realizar uma negociação.
Ou seja, se eu quero realizar alguma compra ou venda de ativo digital, eu não preciso de exchange para realizar isso. Eu posso fazer literalmente só com outra pessoa, assim. Só que aí tem a questão da confiança mútua, né? Pode ser alguém que eu não conheço e pelo fato de não ter qualquer intermediário, e voltando à questão da regulamentação, isso pode ser um desafio a ser encarado. Mas, em suma, as exchanges basicamente só facilitam a relação entre compradores e vendedores de ativos. Voltando ainda nesse caso, para relembrar, nesse aqui dos Estados Unidos, a promotoria ainda diz que foram roubados mais de 270 mil dólares em tokens no primeiro ataque, e no segundo, que aconteceu 2 meses depois, foram roubados 2,5 milhões em criptomoedas de uma exchange americana. A reclamação ainda mostra que os hackers norte-coreanos usaram mais de 100 contas para dificultar a localização deles e dos fundos que eles tinham, né? Apontando também que praticavam essa lavagem de dinheiro com o apoio chinês também. Ou seja, com base nisso tudo que eu citei, é possível perceber que os desafios da blockchain como um todo não se apresentam de forma não se apresentam de forma que somente impacta os usuários da rede, mas também assumem escalas globais, a ponto de que países possam entrar em conflito até mesmo entre si, abalando relações comerciais, econômicas, macroeconômicas entre eles. E uma relação, né, nesse caso, né, já abalada entre Estados Unidos, Coreia do Norte e China, fica ainda mais abalada com esse suposto roubo de milhares de dólares de exchanges americanas. O último aqui a falar, o último case, foi nesse caso da Receita Federal dos Estados Unidos, que enviou cartas para pessoas suspeitas de sonegar impostos com Bitcoin. Diferentemente dos outros cases que eu citei anteriormente, esse daqui está mais relacionado com um case com a esfera de regulamentação da blockchain, que de forma sucinta, a Receita Federal dos Estados Unidos, né, a Internal Revenue Service, basicamente enviou cartas para investidores de criptomoedas que acreditavam não terem preenchido os impostos corretamente. Então, enviou uma carta falando que podiam responder a processos civis ou criminais, e quem não fizesse isso, né, quem não corrigisse devido a tudo isso, poderia ser até mesmo preso, assim. Então, as informações que a Receita pedia era basicamente quem enviou, se a pessoa enviou, recebeu, trocou, adquiriu qualquer proveito financeiro em qualquer moeda virtual. Então, esse impasse evidenciou ainda mais a questão da falta de uma estrutura regulatória e seus possíveis impactos na rede, né, e na vida das pessoas de forma geral, relacionando até com sonegação de impostos. Mas, bom, para finalizar aqui, o último ponto para a gente concluir é que esses desafios que a gente falou, esses problemas, essas possíveis soluções que a gente citou também, a gente pode definir e inferir que não tem basicamente só impacto nos usuários da rede, nos entusiastas, nos investidores em relação à rede. Esses desafios têm muito impacto na vida das pessoas, como a gente pôde ver em relação a todos esses desafios de conexão criminosa, de regulamentação, de consumo de energia, todos eles abalaram muito, não só os usuários da rede, mas também pessoas de fora, então, assumindo até escalas globais, como se tem no caso de consumo de energia, etc. Então, são desafios muito importantes, muito relevantes e que, com certeza, valem a pena ser resolvidos para que a blockchain possa seguir seu rumo, sempre buscando inovação, segurança, estabilidade, entre outras mil vantagens que podem acontecer. Então, acredito que é isso. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. E agora começa a parte das dúvidas, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir mandando aqui. Eu e o Lucas, a gente vai responder elas, então podem ir mandando. Acho que lembrando vocês que essa aula vai estar disponível no YouTube, né? Ela está sendo gravada, então vocês podem acessar ela quando vocês quiserem. E queria convidar também todo mundo, para quem ainda não acompanha a gente nas redes sociais, então LinkedIn, Instagram, a gente sempre posta posts muito interessantes sobre termos, sobre alguma notícia de atualidade, cases de sucesso, alguns ex-membros que são notáveis hoje em dia, então vale muito a pena. E se vocês puderem dar essa força, a gente ficaria muito grato. E também só um último adendo, muito dos termos que a gente falou aqui, mesmo sendo muito difíceis, né? Entender muito dos termos tem lá também no nosso Instagram, em palavras-chave, assim, que vocês vão encontrar como exchanges que a gente falou aqui, os nós da rede, né, os nodes. Muito também está presente nas nossas redes sociais. Então, vamos conferir lá também, gente. E reforçando aqui, gente, qualquer dúvida, pode abrir o microfone, pode falar pelo chat também, qualquer coisa, que aí a gente responde. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Opa, boa noite, Paulo, tudo bem? Ótimo. Eu tinha uma pergunta com vocês em relação ao tipo de blockchain que a Ant Financial está usando, que é o OpenChain, que acho que é uma alternativa para o Proof of Work. Eu queria saber como funcionava.
Quer falar, Luquinha? Eu não tenho ideia. Não sei dessa tecnologia. Essa blockchain, na verdade. Mas essa... Desculpa, pode falar, Paulo. Desculpa, pode repetir o Chad? Oi. É o tipo de blockchain que a Ant Financial, que é a empresa chinesa que tá para ter o IPO agora nos Estados Unidos, está usando, que chama Open Chain, eu acho, se não me engano. Nossa, eu não conheço. Vamos ter que pesquisar aqui. Mas vou dar uma olhada aqui e ver se eu consigo te falar alguma coisa. Mas eu vou ficar te devendo essa. Beleza, valeu, Luffy. Sobre a apresentação, no caso, assim, né? Acho que se dá uma moral. A gente pode encerrar? Ninguém tem nada mesmo? Tem uma pergunta lá na plataforma. Consegue falar aí? Consigo falar. Tem uma pergunta falando, primeiro agradecendo o curso, né? Falando que está sendo ótimo e parabéns. E outra falando que se os mineradores conseguissem um maior poder computacional, os problemas de escalabilidade seriam resolvidos. Então, em relação a essa pergunta, né, só para voltar exatamente no tópico que a gente falava sobre isso, essa relação do poder computacional, né, no processo de mineração, né, de inclusão do bloco na rede, como eu citei anteriormente, quanto maior for o poder computacional de algum nó minerador ou nós mineradores, quanto maior for o poder, maior a probabilidade de que ele consiga inserir o bloco na rede. Então, relacionar isso com o problema de escalabilidade, né? Claro, tem tudo a ver, tem uma super conexão. E só que vale ressaltar também, né, que o problema de escalabilidade está bem relacionado com essa questão de armazenamento, né, da capacidade de armazenamento de um bloco. Então, esse processo de mineração, né, lógico, está super relacionado também com esse armazenamento, mas sim, eu só queria colocar um adendo mesmo, uma observação, falando que sim, tem super relação também, e voltando na questão, batendo na tecla de que quanto maior o poder computacional, maior a probabilidade de que o bloco seja incluso na rede, e sim, pode afetar problemas de escalabilidade. Tem alguma coisa adicionada também, Lucas, em relação a isso? Acho que eu queria só retomar, né, que a gente comentou bastante sobre esse trilema, né? A gente pensando aqui que a escalabilidade, o problema de escalabilidade só seria inteiramente resolvido caso esses três pontos fossem abordados. Quando a gente aumenta o poder computacional, claro, acho que a gente pode aumentar a velocidade das transações, isso sem pensar no custo, né? Porque se fosse fácil assim, né, talvez alguns desafios não existiriam, mas tem que pensar também nesse caso de custo. E também, claro, a gente entra na questão da segurança, que talvez aqui pode ser posta em risco ou algo do tipo. Mas você só aumentar seu poder computacional não necessariamente vai resolver esse problema de escalabilidade. Talvez deixe suas transações um pouco mais rápidas, por você ter justamente esse potencial maior, mas ainda assim, os outros problemas que a gente citou não vão ser inteiramente resolvidos. Eu acho que uma visão bem legal para dar é que esse trilema da escalabilidade ele acaba explicando muitas coisas que a gente vê hoje em dia. Então, por exemplo, se você aumenta o poder computacional de alguém, a proposta de uma blockchain, eu acho que de uma blockchain pública, pelo menos, acaba não sendo corroborada pelos valores dela, né? Então, se uma pessoa tem muito poder computacional que o resto, qual que é a ideia disso ser descentralizado? Se ela vai conseguir minerar mais blocos, se ela vai ter uma recompensa maior por causa disso. Então, qual que é a ideia por trás? Se é realmente dar mais poder para as pessoas, revolucionar o jeito que a gente faz troca. Então, se você acaba dando muito poder para as pessoas, um dos pilares ali vai cair, entendeu? Então, a descentralização, você não vai conseguir unificar ela num sentido de deixar ela igualitária para todos. Então, esse é, inclusive, um dos aspectos do porquê as pessoas criticam o Proof of Work. E aí acabam surgindo o Proof of Stake e tudo mais. Então, vários algoritmos de consenso são criticados por essa ideia de, tipo, a pessoa que tem mais poder computacional é a pessoa que vai, entre aspas, mandar na rede. E aí acaba indo contra os valores de uma blockchain, entendeu? Então, tem que sempre pensar nisso. Apesar de você estar resolvendo um lado, você vai estar penando no outro. E esse trilema é bem real por causa disso.
Cara, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Se o pessoal quiser se desmutar para poder falar, ou só não tá conseguindo acessar o link, fiquem super à vontade. A gente vai deixar aberto aqui até 7h30. E aí, se não surgir nenhuma pergunta, a gente vai encerrar. De novo, eu queria agradecer a todo mundo pela presença. Foi uma aula bem grande, uma aula sobre vários conteúdos. Eu acho que deu para absorver bastante. A gente vai tentar revirar aqui o Penchain. Próxima aula a gente dá um panorama no iniciozinho rapidinho do que é. É isso. Muito obrigado aí por darem uma olhada. Bom, gente, se ninguém tiver mais alguma dúvida, assim, não quiser falar pelo microfone ou pelo chat, pela plataforma, acho que a gente vai encerrar por aqui. Tem mais uma Então, pergunta aqui. Tem mais uma pergunta. Ele falou que não entendeu muito bem o problema da privacidade. Vocês podiam repetir, por favor? Lucas. Posso, claro. Vou botar no slide. Tô compartilhando ainda? Então, né? O grande problema da privacidade é que nem a primeira coisa que eu comentei foi que o sistema de contabilidade pública ela abastece a blockchain, né? Então, teoricamente, todos os dados estão atrelados a alguma informação sua, de certa forma, mesmo que indiretamente. E aí, a partir daí, a gente foi pensando em organizações, como que elas funcionariam de fato sem essa privacidade. E se de alguma forma elas poderiam funcionar, né? Se é que elas poderiam. E aí a gente chegou à conclusão de que é muito complicado, porque quando você trabalha com privacidade, você precisa ter um limite muito bem definido. E aí, justamente porque você tem informações confidenciais de outras pessoas, né? Você tem os dados de outras pessoas. E aí, quando a gente pensa também, talvez pensando aqui em outro desafio, linkando diretamente com a segurança, a gente sabe que pela blockchain ser uma das plataformas mais seguras, é justamente por isso. Então, você tem todas as informações sobre aquelas pessoas que estão envolvidas nessa transação, né? Então, por isso que a gente acaba tendo esse problema de privacidade. Porque como que você vai garantir uma transação? Como você vai garantir que ela é segura? Como você vai garantir que aquela pessoa vai pagar se você não sabe nada a respeito daquela pessoa, né? Então, por isso que aí a gente pode voltar aqui também para o trilema da escalabilidade, né? Que, de fato, aqui não passa a ser um trilema, mas é um dilema, né? Entre justamente como você garante segurança sem você ter essa privacidade, sem você realmente saber sobre as pessoas, saber sobre quem você está comprando, quem está transacionando, enfim. Me fiz claro ou não? Eu não posso tentar de novo. A pessoa falou que ficou claro, sim. Valeu, Lucas. Boa. Imagina. Eu acho que é isso, então, né? Só lembrando mais uma vez que a aula aqui vai estar disponível para vocês no YouTube, assim como todas as outras, quando vocês quiserem rever, fiquem à vontade. E reforçar mais uma vez para seguir a gente nas redes sociais, acompanhar a gente no LinkedIn, Instagram. A gente também é bem dinâmico, a gente está fazendo agora uns quizzes também para interagir com vocês e ver como vocês estão de fato absorvendo das aulas. Então, se vocês puderem aí tá com a gente, interagir com a gente,
gente vai agradecer bastante. E obrigado por esse tempo de vocês aí. Com certeza. Obrigado, gente.